Oi, tudo bem? Espero que esteja bem. Eu sou o Washington e esse daqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você é um inscrito, já deixa seu like aí, que você sabe que me ajuda demais. Esse vídeo é uma introdução do vídeo da resposta do Leandro lá na conferência que eu tive no vídeo passado. Então o que eu vou fazer? Eu vou resumir basicamente o contexto para você não ficar descontextualizado. E aí você vai sentir o baque da resposta do Leandro. Fechou? Eu não quis colocar o vídeo, a resposta naquele vídeo, porque ia ficar muito avulso e eu acredito que você não ia conseguir absorver a informação da maneira correta, da forma que eu acredito que ela tem que ser absorvida. Naquela conferência, o Leandro tocou numa pauta que foi o seguinte: o impacto das redes sociais direcionadas para o Brasil. Parece que o TikTok do país que ele foi criado não é o mesmo TikTok do Brasil. Dá para ver uma estratégia de guerra em cima, por quê? Lá eles são direcionados a estudar, a mexer com arma, a cultura da leitura e tudo mais. E aqui no Brasil a gente vê que o direcionamento é outro. As crianças ali que se cadastram no aplicativo com até 13 anos, elas têm muita sugestão de suicídio. O adolescente ele tem muito direcionamento para pornografia. E isso tudo vai enfraquecer numa geração e fechando a mente dessas pessoas. Eu, como um empreendedor, eu consegui sair um pouco disso e eu tenho uma visão mais aberta, eu consigo ver um plano mais na frente. Desde quando eu abri essa visão minha e consegui ir atrás e comecei a mexer com isso, eu comecei a perceber uma dificuldade das outras pessoas em entender o que eu falava. Por exemplo, eu falava, ó, eu vou fazer o curso de barbeiro, vou trabalhar numa barbearia, vou abrir uma barbearia, vou deixar a barbearia rodando sozinho e depois eu vou para a Europa. E quando eu falava isso com as pessoas não acreditavam, falavam, ah, velho, não é bem assim que funciona, isso é muito na teoria e blá blá blá. Eu conversava disso até mesmo nas barbearias que eu trabalhei, a pessoa tinha aquela tendência a não acreditar. Não era uma coisa muito fácil de acreditar, mas na minha mente era o que fazia sentido. Não fazia sentido eu trabalhar por um salário mínimo, não fazia sentido eu trabalhar e ficar preso naquela rotina ali, me contentando só com aqueles clientes, entendeu? Eu precisava de mais. E aí eu abri minha barbearia, blá blá blá, e lá na minha barbearia eu coloquei uma pessoa para me ajudar e falei com a pessoa, falei, velho, ó, eu tô indo pra Europa, o meu plano é deixar a barbearia rodando na sua mão. Essa barbearia ela vai crescer muito, porque a nossa visão ela é diferente de uma barbearia convencional. A nossa estratégia é outra, a gente não quer só cortar o cabelo do cliente, a gente quer ter um relacionamento com o cliente e ajudar esse cliente a sempre estar pronto. Por exemplo, a pessoa entra na barbearia, ela corta o cabelo, ela compra uma roupa, ela compra um brinco, compra um perfume e tal, ela sai dali com a sensação de, poxa vida, eu não preciso passar em mais nenhum lugar. Então eu falei com ele, ó, você vai ficar tomando conta aqui, eu vou pra lá, trabalho numa barbearia lá, e eu vou abrir uma barbearia lá, e você vem, trabalha comigo na barbearia lá, e eu saio de novo, vou pra outro lugar, e a gente vai tocar o terror no mundo dessa forma. E essa visão que eu tô passando pra você, você vai passar pra outro cara, pra ele ficar na cadeira aqui e você ir, entendeu? Por isso que você tem que entender essa visão. E quando você estiver lá na Europa, você vai ter que entender a visão de que você tá lá só de passagem também, porque eu vou estar abrindo barbearia em outro lugar e blá blá blá. E quando eu falava isso, aí eu via que o olho dele brilhava e tal, e ele não entendia muito bem. E aí eu comecei a falar com ele coisas materiais. Eu abri o Facebook, coloquei a localização de Londres, e comecei a mostrar para ele carro, mostrei celular, as coisas aqui muito mais baratas. Falei, cara, você vai ter essa vida que você tem aqui no Brasil, lá, e você vai ver que você vai alcançar coisas maiores. Eu não conversei isso com um, conversei com dois, conversei com todos. Todos os barbeiros que passavam lá, falava, cara, a gente vai ser grande. E aí eu via que o pessoal não entendia. E aquilo me dava uma frustração muito grande, porque parecia que eu tava contando uma mentira. Que a verdade ela era pra ser fácil de acreditar, mas não era uma coisa palpável. Então parecia que eu tava contando uma mentira. E soava como uma mentira. Quando eu encontrei com o Leandro, ele falou o seguinte, que ele conseguia passar essa visão para os colaboradores, para os amigos e tudo mais. E ele conseguia mais força com isso. Então eu perguntei para ele, e aí, mas eu sei que você encontrou essas pessoas, que você fez isso, mas e aí, como é que eu faço? E aí ele me deu essa resposta aí. Porque, cara, esse daí realmente era o meu gargalo do meu sonho, era isso que ele abriu minha mente. Então, se você tem esse mesmo problema, se você tem, eu não digo só de empresa, mas eu acredito que na sua família também isso pode ser útil, na educação dos seus filhos, na escola, se você está querendo formar um grupo ali, uma banda,
Qualquer questão que necessite de organização e você tem um plano futuro de que esteja tudo organizado, você precisa entender isso que ele falou. Fechou? Então eu vou deixar você assistir. E aquele abraço. Falou, falou, falou. A pergunta vai pro Leandro Moreira também. Eu acredito, pelo que você falou e pela pessoa que você demonstra, que você tem uma visão muito clara do futuro. Deus te deu esse dom. E agora eu acredito que você não sofra com isso, porque você já está em um patamar mais elevado. Só que isso no começo é muito frustrante, porque se você tem esse dom, essa visão de futuro clara, e você está cercado de pessoas que não têm essa visão, até mesmo por causa da internet que você falou ontem, que está treinando as pessoas para ter essa visão fechada, como que você fez no começo para encontrar pessoas que tinham a mesma visão que você, que foi o que te fez prosperar, provavelmente? Boa. No início, eu entendi aquela palavra. Gente, eu não estudei muito, por exemplo, a gente tem lá a escola, se você olhar lá, a escola é doida de games, desenvolvimento de games e um monte de coisa. E eu não entendo nada disso. Às vezes o pessoal fala, entende muito. E, Leandro, o que você fez, então, na verdade? Eu peguei aquela palavra de fincar as estacas, que a pessoa fala, vamos largar a tenda, mas antes eu tenho que fincar as estacas. Então, eu pegava muito a Bíblia, o que eu acreditava na Bíblia, e tentava trazer para dentro da empresa, né? Pegava, às vezes, os pastores pregando, falei, vou usar isso, vou trazer para dentro da empresa. E eu ia fazendo isso. Uma coisa muito importante é o seguinte, eu sempre falei, o passo mais importante sempre é o próximo passo. Eu posso ter a visão lá da frente, mas o passo mais importante é o próximo passo. Se o próximo passo for eu ficar sentado com alguém durante muito tempo, se for... Então, por exemplo, eu quero montar não sei quantas escolas, o que é mais importante? A próxima. Porque quando você entende isso, você entende que a pessoa que você está conversando naquele momento é a pessoa mais importante da sua vida. Existe uma coisa Vocês já ouviram falar em gamificação? Não é game. Não é game. As maiores empresas hoje do mundo trabalham com gamificação. Posso misturar um pouquinho de empresa? Trabalha com gamificação. E a gente lá também trabalha. O aluno lá, ele entra, por exemplo, ele não faz prova como o ensino tradicional. Ele entra num jogo e é tudo gamificado. Por quê? Porque é comprovado que as empresas que gamificam o sistema de trabalho, elas aumentam a produtividade e o engajamento em até 83%. E o que é a gamificação de uma maneira simples, Leandro? É exatamente o que você falou. O funcionário, às vezes, ele entra e ele tem várias dificuldades. E eu falo para ele assim, você vai chegar lá. E ele não consegue enxergar lá. E o que eu faço como líder? Eu pego, coloco aqui, o funcionário está aqui, tá? Eu coloco aqui algo, uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. E eu divido isso em game, eu vou gamificando. Cada conquista que ele vai tendo, eu vou celebrando com ele. Porque celebração gera criatividade para o dia seguinte. Então, eu vou celebrando. Então, a dificuldade muitas vezes do funcionário é conseguir enxergar o final. Então, eu divido isso em tarefas. Então, a resposta para você é, pense sempre no próximo passo. Você pode ter a visão lá na frente, mas pense no próximo passo. O que você tem que fazer amanhã? O que você tem que fazer? Quais são as pessoas que têm que estar com você? Fincar o sonho no coração dessas pessoas é fundamental. Eu não piso na empresa desde maio. Mas durante muitos anos eu finquei no coração das pessoas, e ali que é importante, as sementes dos valores que eu sempre acreditei. Eu tenho muitos erros, e a galera conhece, mas eles estão ali carregando a visão que foi implantada no início. Então, uma parada que o Leandro invista tempo na visão. Que o Leandro, que você perguntou, como você faz para encontrar pessoas como você? E eu, como amigo pessoal, ele não encontra pessoas com a mesma visão. Ele coloca a visão dele nas pessoas e forma as pessoas. Eu conheci pessoas que, tipo assim, a expressão de falar da pessoa, tipo assim, Zé Mané, que chegou na empresa dele para trabalhar, que era Zé Mané. E aí o Leandro, ele foi me buscar um dia num super carro, e aí eu falei, cara, mas o que aconteceu, né? Ele falou, cara, eu sou gerente agora de uma escola, vestido diferente. O Leandro
botou na cabeça dele quem ele era, o moleque explodiu. Então, ele não acha o cara pronto, mas ele vê e investe em pessoas e faz com que as pessoas se tornem aquilo. É o dom dele, acreditar nas pessoas. O último evento, Perdão. o último evento que nós fizemos, que eu fui participar no Rio, ele pediu para um funcionário buscar, não sei que posição que o funcionário está, mas ele foi me buscar. E impressionante, né? Parecia o Leandro, tipo, esse cara veio copiando o Leandro, assim, né? O jeito de falar, o jeito de vestir, só não tem um rabo de foguete na cabeça, assim. Mas, aí veio, cara, impressionante. Mas eu conheci esse cara também já há alguns anos atrás. E como ele moldou, né? Como ele está moldado. E aí, quando a gente chegou, assim, na escola, ele falou assim, pô, eu tive uma aula, mas do jeitinho do Leandro, assim. Pô, tive uma aula, cara, no carro, uma aula. E não sei o que. Eu falei, cara, é impressionante. Até o jeito. Tem um líder também que ensinou até pegar a mão, assim, do jeitinho, assim, um líder religioso, que tem uma mãozinha assim. Isso é uma forma de você encucar nas pessoas e você implantar. Você encontra pessoas que, de repente, não são melhores do que você, de repente, nem consegue perceber como você percebe, mas você consegue imbuir nelas o projeto, e se a visão é maior do que o visionário, a coisa acontece. Durante 10 anos, eu estive todos os dias com os meus. E eu não sabia que eu ia cair numa depressão e num pânico. E de uma hora para outra, acordei bem, amanheci bem, dormi bem e amanheci mal. E eu tive que abandonar tudo, literalmente, inclusive a igreja. Tive que deixar a igreja, tive que sair pelas portas do fundo e tive que me tratar. E agora? Não faltou vozes para dizer para mim, vai acabar tudo, porque... Mas eu fiquei 10 anos sentando com um por um, imbuindo neles uma visão que era maior do que eu. E a igreja, quando eu voltei, a igreja estava melhor do que quando eu saí. Quando você encontrar pessoas que você consiga estacionar nelas a visão que Deus te deu, e elas se apaixonarem pelo que Deus te deu, e o que Deus te deu também comporta, ou seja, faz dele um visionário para ter algo, se espelhar em você, se inspirar em você, isso é sensacional e é a melhor coisa a ser feito. Gente, confie nas pessoas. As pessoas vão trair vocês. As pessoas vão nos trair. Já vai com isso em cena. Mas continue confiando nas pessoas. Que se você não perder o brilho, o Judas chegou, Jesus sabia que ia trair, que ele ia traí-lo. Jesus falou assim, ó, o que você tem para fazer, faz agora, amigo. Você é um traidor, mas eu não vou perder minha essência por causa da sua. Então, assim, creia nisso e faça valer, sabe? A gente está com tantos homens aqui, é minha oração que quando você sair hoje daqui, o negócio vire para o teu lado, de um jeito assim. Amém ou não amém, gente? Mas vire mesmo, assim, com toda a força. Toda a força. Você vai concluir? Só concluindo, e ame a pessoa de verdade. Porque esse cara que apareceu no vídeo, hoje ele é um monstro lá, ele é gigante, faz um monte de parcerias, ele é um diretor gigante meu. Mas quando eu conheci, ele morava em São Gonçalo, no pior bairro, na pior rua, na pior casa, e ninguém acreditava nele, nem o pai dele. E ele apanhava de tudo que é lugar. E eu sentei para ele e falei assim, cara, eu acredito em você. Mas eu não faço... A questão é que muitos empresários não estão ligando para isso. Vamos botar funcionário para trabalhar e funcionário não presta. Cara, você vai receber isso de volta. Então, assim, é claro que eu não consigo ter contato com todos os funcionários, mas os cabeças, de acordo, você vai crescendo, as pessoas mais próximas, eles sabem que eles podem contar comigo para qualquer coisa. Deu ruim, precisar que eu vá na casa deles, precisar pintar a casa deles, eu vou de verdade. Então, assim, por eles, inclusive, quando você ama de verdade, eles aceitam uma pancada também. O problema é que tem gente que quer bater sem amar antes. Gabriela às vezes fala assim, que agora eu estou agora descansando e tal, mas às vezes ela viu fazendo algumas coisas e tal, e gritando com um, gritando com outro, porque no dia a dia assim, óbvio. Aí ela, gente, como é que esse pessoal ainda te ama? Tal. Eu falei assim, mas é porque eles sabem que eu amo eles de verdade. Então, o amor tem a ver com o cuidado,
E com você falar a verdade para a pessoa, para o bem dela. É entender que o que você está brigando ali é para o bem dela e para o bem do time como um todo. Boa!